de um tempo para cá, há pouco tempo, a gente começa a estudar sexualidade de um jeito mais, vamos dizer assim, científico, a partir do momento em que começam a aparecer drogas, né, medicamentos que modificam de forma repentina e drástica o comportamento sexual das pessoas, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que, de repente, as mudanças que esses medicamentos trazem, somados também à questão das mudanças culturais, que são muito rápidas nos dias de hoje, como é que isso deixa, né, as gerações mais antigas, né, por vezes até perplexas com essa situação, e não só as antigas, como é que um jovem, uma jovem educada dentro de uma situação completamente diferente daquela que ela vai praticar, como fica essa pessoa, como que ela vai vivendo esse contato íntimo que a sexualidade provoca, e será que ela faz o que gosta, ele faz o que gosta, ou aquilo que o grupo ao qual ele está inserido acaba exigindo que faça. Então, eu gostaria de começar a minha fala dizendo para vocês que essa pesquisa que está no livro que hoje nós vamos estar conversando com vocês, mostra que nas últimas 4 décadas, a mulher diminuiu em 5 anos a idade de iniciação sexual. Então, por volta dos 22 anos, quem tem hoje 60 anos de idade, iniciava a vida sexual. E ao longo desses 40 anos, essa idade foi diminuindo a ponto de que hoje, garotas e rapazes brasileiros começam por volta de 16, 15, 16 anos, esse contato de sexo completo, sexo com penetração. Não aquele beijo, abraço, que vai se tornando cada vez mais íntimo, mas não, o sexo completo hoje é realizado por garotas e garotos ainda, né, pouco mais do que crianças. E isto repercute, sem dúvida, na vida sexual deles, porque o casamento, em contrapartida, está sendo cada vez mais protelado. Por quê? Porque a mulher entrou no mercado de trabalho, ela estuda, ela também quer se situar profissionalmente bem antes de pensar no casamento. Então, pensa um pouquinho. Nós vamos começar a viver, né, gerações que vão ter múltiplos parceiros antes do casamento e, além de múltiplos parceiros, anos e anos de vida sexual bastante diversificada, porque cada parceiro vai trazer um tipo de experiência para a mulher, ou cada parceira vai trazer um tipo de experiência para o rapaz, e com isso, né, o casamento vai se tornando cada vez mais uma condição que fica reservada àqueles que resolvem, então, ter filhos, resolvem, então, constituir uma família. Não mais é uma situação que permite a atividade sexual. E não é desde há muito tempo atrás. Eu lembro que eu dava aula no início da minha carreira, lá na Faculdade de Medicina, nos anos 70, e ao mesmo tempo eu atendia na cidade universitária os jovens que eu trabalhava lá como psiquiatra e psicoterapeuta desses jovens estudantes da Universidade de São Paulo. E aquela época, nos anos 70, a pílula protegia do sexo de risco, e o risco naquela época era gravidez, né? As doenças sexualmente transmissíveis, a imensa maioria delas tinha já como ser tratada, a AIDS ainda não tinha aparecido, e esses jovens viviam uma liberdade sexual nunca dantes, né, vivenciada, pelo menos na sociedade ocidental. Eu digo isso porque fora da sociedade ocidental, esse grau de permissividade, essa liberdade que nós estamos assistindo, já aconteceu. Aliás, muito mais do que nós estamos vivendo hoje, já houve. E será que nós vamos viver cada vez mais uma liberdade crescente? Será que isto que hoje assusta a muitos vai ser pouco diante do ponto em que nós vamos acabar chegando? Eu não saberia dizer para vocês, porque o sexo
ao longo da história da humanidade, vai vivendo épocas de abertura e de fechamento, conforme os eventos correlatos a ele. Então, por exemplo, surge a pílula, abertura. Aparece a AIDS, fechamento. E, antes da pílula, um outro evento que havia tornado a sexualidade um tanto quanto mais restrita foi o advento da sífilis. Depois a penicilina, que cura a sífilis, trouxe de novo uma nova abertura. Então são ciclos que se sucedem e parece que para manter o sexo um pouco sob controle. A impressão que eu acabo tendo é que esses ciclos querem, né, nos dizer que temos que chegar em determinado ponto e aí refletir e pensar o que está sendo feito dessa nossa condição. Nós somos o único ser vivo, né, que se relaciona sem cio. Os animais têm cio. O que significa? Eles têm freio na sua sexualidade. Tem uma época na qual eles se acasalam. Por quê? Porque a fêmea exala os feromônios que atraem o seu parceiro e a partir daí o acasalamento ocorre e o sentido maior disto é a procriação. O ser humano tem na cultura o seu freio, o limite para a sua sexualidade, senão ela pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, no meio da rua, durante o dia, e numa situação pública, as pessoas poderiam, e muitas vezes elas até se permitem, a prática sexual, independentemente de se estão incomodando ou não a quem está em volta, se isso é agressivo ou não para quem está assistindo. Nós não vamos ser puritanos, mas a verdade é que o sexo, né, é uma situação de intimidade, é uma situação de exposição, é uma situação de muita exposição daquilo que você às vezes quer mostrar, mas também daquilo que às vezes você não quer mostrar. E nas baladas de hoje em dia, né, o que nós temos observado é realmente desejo, sexo e tchau. Né? E por quê? Será que é porque o casamento não vai acontecer mesmo? Né? A garota tem 20 anos, ela não vai se casar, diz o IBGE, em média ela vai ter mais 7, 8 anos de vida como solteira, para daí então partir para um relacionamento mais estável, mais fixo. Então ela se permite um relacionamento mais livre, sem a ideia de namoro, até porque os rapazes não estão tão interessados em namoro, já que existe, né, essa prática bastante disseminada do relacionamento sem freio e sem limite, e onde realmente moças e rapazes se colocam, aí sim, em situações de limite emocional. Porque eu recebo no consultório o resultado dessa situação. Né? E como é esse resultado? Muitas vezes as pessoas jovens, já descrentes de que vão conseguir um relacionamento com compromisso, um relacionamento com realmente troca, cumplicidade, porque antecipando ao conhecimento mútuo, antecipando a intimidade crescente, ocorreu o sexo. Às vezes sem que as pessoas soubessem sequer o nome de uma da outra. Elas vão perguntar, como é que é seu nome mesmo? Depois que o relacionamento aconteceu. Né? Ou às vezes não interessa saber mesmo o nome, é melhor ficar no anonimato e cada um segue para a sua vida. Quando eu era jovem, né, e isso lá se vão algumas décadas, a preocupação das moças, depois que elas mantinham uma certa intimidade com os rapazes, era saber se no dia seguinte ele telefonaria. Né? Será que ele vai ligar? Será que ele vai lembrar de mim? Será que vai associar essa noite agradável que nós tivemos com a vontade de ter outros encontros comigo? Hoje não existe essa expectativa. A menina evita
apesar de ser intrínseco à mulher, o desejo de se ligar, de estar próximo de alguém, de ter um compromisso afetivo, não apenas sexual, mas eu ouço as meninas dizerem, não, eu não espero que me procure, eu até dou o telefone, mas eu sei que ele às vezes até finge que anota, mas não anota, ou às vezes ele anota, mas ele perde no primeiro momento, ou até, né, larga em cima da própria mesa onde nós estávamos conversando, depois de termos feito sexo e vamos então tomar alguma coisa. Então, esse desprendimento, com certeza, leva a uma sensação de muita frustração para muitas dessas moças que vão ao consultório comentando que estão indo além daquilo que conseguem vivenciar de fato, que para elas é muito doloroso viver, às vezes, até uma situação de apaixonamento, mesmo tendo segurado para que isso não acontecesse, e não ter sequer a esperança de serem correspondidas. Eu não quero também dizer que só as moças sofrem, né? O contrário também acontece. Os rapazes, por sua vez, me trazem a seguinte questão. Eu não sei, eu acho que eu não acredito mais nas mulheres. Eu acho que, né, eu não vou conseguir nunca uma pessoa com a qual eu vá me relacionar e que, de fato, eu imagine que ela está comigo porque ela, de fato, me elegeu, me escolheu, porque, de fato, ela me quer, ela quer ter intimidade comigo porque sou eu, não porque ela necessita fisiologicamente do exercício da sexualidade, assim como ela necessita comer, assim como ela necessita dormir. Então, eu gostaria que alguma moça me escolhesse, especialmente se ele não for sarado, bonitão, né? Se ele não for um rapaz bem apanhado, na verdade, ele vai se sentir bastante, com uma certa dificuldade, né? E de conquista perto daquele outro que é mais bonitão, e o que ele mais vai querer é realmente que alguém o eleja como um parceiro, não eventual, mas um parceiro que seja pelo menos, né, para 2 ou 3 relações sexuais. Uma coisa que nem que sejam as 2 ou 3 no mesmo dia, né? Porque uma situação que tem acontecido muito frequentemente, todo mundo me pergunta, por que os rapazes usam essas substâncias para ereção se eles são jovens e eles mantêm, né, o pênis ereto independente da medicação? Não precisaria. Bom, primeiro que acho que nunca, né, nessa sociedade ocidental, o homem teve que mostrar o seu desempenho, né, com tanta urgência, porque ele acaba tendo que ter 2, 3, 4, 5 relações sexuais numa mesma noite, né? Numa mesma noite. E nós temos um ciclo de resposta sexual composto de desejo, o desejo cresce e vai se tornando excitação, a excitação cresce e, se tudo correr bem, não houver um bloqueio, ocorre o orgasmo, a partir do que toda aquela mudança que o corpo sofreu, batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, né? A face vai ficando mais avermelhada, os pelos em ereção, tudo isso, e a ereção do pênis também para os rapazes e a lubrificação para as moças, tudo isso, depois do orgasmo atingido, vai, pouco a pouco, passando por um processo de recrudescimento, e esse é chamado período refratário. Esse período refratário é o tempo que cada um de nós necessita para desejar de novo fazer sexo. Então, né, alguns necessitam de meia hora e já querem de novo. Outros necessitam de um dia, outros 2, 3 dias, e há aqueles que um mês de período refratário, 2 anos, né? Aí varia muito de pessoa para pessoa. O difícil é conciliar, né, o período refratário de um com o outro, né? Porque os casais casados há muito tempo sabem disso, né? Geralmente a refratariedade feminina é maior
que a masculina. E aí temos um problema, uma negociação a ser feita. Mas esses rapazes acabam cobrando de si um período refratário muito pequeno. E o medicamento que causa ereção tem também uma função de manter essa refratariedade pequena. Então, logo ele está pronto para o próximo ato sexual. E é isso que ele busca, usando a medicação, mesmo sem saber, mas ele intui, ou ele percebe, ou ele pressente a partir do uso. Além do que, ele precisa impressionar a sua parceira, que como ela tem essa disponibilidade de parcerias, ela é uma mulher diferente daquela que ao longo da vida conheceu um único homem, quem sabe, com muita sorte, 2, né? E excepcionalmente 3, né? Mas essa garota com quem ele faz sexo, ela tem know-how. E aí, imaginou se ele não apresentar a sua performance, ele vai ser comparado. Já chega que ele não acredita muito que o tamanho do pênis dele seja lá, essas coisas, né? Então, se não tem tamanho, que tem a competência. E ele, então, isso é ele pensando. Mal sabe ele que ela, por seu turno, estaria muito mais interessada na intimidade que ele pudesse oferecer, no abraço que ele pudesse dar, né? No carinho que ele pudesse fazer, que as preliminares fossem longas, né? Que fossem generosas. Mas aí lá vem ele preocupado com uma outra questão, a ejaculação precoce. Então até eu queria advertir as moças e as senhoras de que não considerem seus parceiros egoístas quando eles forem muito rapidinhos. Eles não estão querendo privar vocês de ter prazer, não. É que eles não conseguem segurar, né? Aliás, isso é um elogio. Significa que você é tão interessante que ele foi rápido demais aos píncaros da glória, né? E daí, né, o que ele tenta? Ele tenta uma segunda vez, talvez mais controlado, e aí, a segunda eu não quero, eu queria ter aproveitado de primeira, agora eu não quero ficar com essa sua segunda, e você tendo 2 e eu vou ter uma só. Então aí inicia-se uma competição. O que eu estou querendo dizer? Hoje a mulher é diferente mesmo, né? Não é mais aquela mulher subserviente que eu estou aqui para servi-lo, né? E aí, se eu tive prazer, eu tive, se eu não tive, não tem importância, né? É bem diferente de uma situação que eu vivenciei quando eu comecei a trabalhar com medicina sexual, já, né, nos anos 70, e um colega meu chegou para mim e disse assim: Camita, a mulher tem orgasmo? E ele era um médico. Eu falei, não, ele está fazendo uma piada, né? E eu falei, deve ter, né? Porque eu respondi em tom de piada. E depois eu saí daquele contexto e fui andando e pensando, meu Deus, esse meu amigo, que além de colega ele era amigo, ele é casado, então como será que ele vivencia esse relacionamento, né? Será que ele nem se preocupa se a mulher dele teve prazer ou não, ou quando ela, né, tem todos aqueles comemorativos, né, será que ele pensa que ela está passando mal? Eu fiquei sem saber o que ele imaginava, ou será que ela não passa mal, né? Ela fica quietinha, né, para ver se ele acaba logo. Eu não saberia e não me atrevi a perguntar, porque eu imaginei que eu poderia ferir a suscetibilidade dele. E aí, há pouco tempo atrás, mais precisamente o ano passado, essa história se repete. Estou eu dando aula para a graduação de medicina, e aí eu estou até aproveitando o ensejo para dar algumas, né, dicas para os alunos. A gente ensina como é a sexualidade e já aproveita, são a garotada de 20 anos, 21 anos ou até menos, então eu aproveito e já vou comentando e já vou falando da iniciação, como é que é o jovem, os tropeços, o aprendizado, e aí aproveito para explicar sobre a mulher,
o orgasmo da mulher, o clitóris, o órgão mágico, o botão, né, que você toca e aí ele responde. Se você não toca, ele não responde. Então a possibilidade da mulher se excitar no clitóris e muitas delas só a partir daí obterem o prazer. E aí estou falando do orgasmo feminino, e aí levanta a mão um aluno, numa sala repleta. E eu fiquei muito feliz com essa situação, porque, afinal de contas, nunca nenhum aluno abre a boca nessas aulas para não se dedar, né? Eles ficam quietinhos e depois, ao final da aula, eles tiram as dúvidas, sempre dizendo assim, o meu primo, professora, ele me contou uma coisa e eu queria resolver o problema do meu primo. A minha prima, né? Então, a vizinha, eles são muito generosos, né? Então, eles vêm trazendo... Mas aquele dia, falei, gente, está mudando. Eles vão perguntar durante a aula. Ele levanta a mão e fala, professora, a senhora está aqui falando do orgasmo da mulher, né? E o orgasmo, e o clitóris, e a vagina, e a lubrificação, e tá. E eu, por acaso, a semana passada estava conversando com o meu professor de endocrinologia, o professor Dr. Blá, né? E eu, discutindo o tema com ele me garantiu que a mulher não tem orgasmo. E eu falei, pois não. E eu concordo com ele. E eu, pois não. E ele, não, mas não é pois não. Eu quero saber como que fica essa sua teoria aí. Eu falei, bem, eu preferia responder... Aí eu queria responder depois da aula, né? Eu preferia responder para você depois. E ele disse assim, não, é agora, né? Eu fiz um vestibular, entrei aqui e eu tenho o direito de ser respondido no momento em que a dúvida me surge. Eu disse, olha, mas é uma dúvida um tanto quanto, né, diferente, eu preferiria não lhe responder agora. Mas ele insistia, não, eu quero agora. Eu falei, olha, a resposta não vai ser muito interessante. Ele disse, mas pode mandar. Eu falei, então eu estou mandando. Olha, a minha resposta única que me ocorre nesse momento, se você não me deu tempo de pensar um pouco, é que diante dessa sua afirmação, e você concordando com esse seu professor, de que mulher não tem orgasmo, eu só tenho a dizer que, infelizmente, esse seu professor e você nunca fizeram uma mulher gozar. E aí... Imagine que o apelido dele hoje é orgasmo, né? Não é uma maldade que eu gostaria de ter feito, mas ele solicitou. Então, tudo isso é para vocês terem ideia de como a situação, né, a prática acaba sendo muito mais ostensiva do que a teoria e o conhecimento, né? Isso mostra o quanto que, muitas vezes, mitos, tabus, preconceitos vão levar a dificuldades sexuais que já começam muito no início da atividade sexual. Para vocês terem ideia, a dificuldade sexual das moças, né, que nos responderam, mulheres de todas as idades e homens de todas as idades participaram dessa pesquisa, o estudo da vida sexual do brasileiro, que foi feita na rua. Nós estávamos em shoppings, praias, praças, parques, e nós então entregávamos um questionário com alternativas e ele era autorresponsivo, exatamente para as pessoas não terem que, cara a cara, nos falarem a respeito da questão tão íntima que é a sexualidade, e aí não precisava responder com assinatura, não ser identificado. Então, acabamos coletando mais de 7 mil questionários, e a pergunta sobre qual que foi a sua maior dificuldade sexual na iniciação, 40% dos homens nos responderam que foi controlar a ejaculação, 20% dos homens responderam que foi a questão de conseguir obter e manter a ereção para um bom desempenho, assim, quando bastante jovens, né? E as moças, coincidentemente, né, número bastante semelhante delas, não conseguia atingir o orgasmo, em torno de 60%, ou seja, as dificuldades masculinas acabam sendo
um ponto de geração das femininas e vice-versa, né? Então, eles vão aprendendo juntos, mas também vão vivenciando as suas dificuldades juntos. E por que eu estou falando isso? Porque o pessoal que acabou respondendo essas perguntas era de todas as classes, nível social, poder aquisitivo e também condição cultural, porém, não se vê muita diferença entre o conhecimento daquele rapaz que tem nível universitário, daquela moça que tem nível universitário e daquela pessoa que mal tem o primário, o curso fundamental completado. Então, está disseminado na população uma série de mitos, uma série de ideias errôneas que interferem, sim, no desempenho sexual. E aí, como isso surge, como isso se difunde? Da mesma forma como surge e se difunde o que hoje é praticado, essa nova tendência do desejo, sexo e tchau, né? Careta, muitas vezes você se manter ligado afetivamente a alguém, ou você começar a namorar para fazer sexo, né? Inverteu-se mesmo, é a ordem dos fatores. Hoje se faz sexo, e daí se decide se interessa ou não namorar aquela pessoa. Eu não tenho nada contra se não fosse tão precocemente que essa atividade começa a ser exercida. Tão precocemente que eu digo é antes que essa pessoa tenha sequer completado uma fase inicial do seu estudo, de conhecer um pouco a respeito da vida, ou de ter segurança para um exercício mais autônomo da sua vida. E os problemas sexuais femininos são muito frequentemente de desejo. As mulheres não conseguem desenvolver esse ciclo desejo, excitação, orgasmo e resolução, porque o bloqueio já está logo no início, logo no desejo. O desejo não se deflagra. E por quê? O homem, né, quando ele inicia uma abordagem sexual, ele já passou da fase do desejo. Quando ele está aqui, nesse ambiente, de repente ele se atrai, né, se sente atraído por uma moça. Ele já entrou em desejo e ele, quando vai se aproximar, ele já está em excitação. Né? Se você observar, você até pode confirmar. Né? Então, e a moça está ali, né, ainda arrumando os cabelos e ainda naquela fase do será que eu estou atraente, né? E ele já olhou lá da porta, já mirou, né? E a testosterona é um hormônio que dá essa condição de bastante objetividade em tudo, né? Não só para a busca da parceria. Nós somos mais, né, agregadoras, a gente vai pondo tudo debaixo da asa e vai, né? Nós vamos nos cercando de tudo ao redor, a gente é meio anzol, vai enganchando aqui, enganchando ali. Eles não, eles vão ali, né? Tanto que a gente está escolhendo acho que esse não, aquele lá, né? Enquanto você está escolhendo, né, ele já está ali, né, já escolheu e diz, é essa que vai ser minha parceira hoje. Mas aí, quando ele chega perto dela, ela ainda não sabe se quer ou não alguma coisa com ele. A hora que ele toca, a hora que ele fala na orelha, se ele for, né, se ele souber falar, né, porque tem uns que a hora que abre a boca a gente até queria alguma coisa, mas passa rapidamente a não querer mais. Mas aquele que, né, treinou na frente do espelho, né, você pensa que não, eles treinam. Esse é meu melhor ângulo, né, vai. E aí fala, né, ou ouviu alguém falar e deu certo, o garotão vai lá e repete. E aí, esse momento em que a proximidade física começa a acontecer, que a mulher, ela pode não estar desejando ainda. Ela não precisa do desejo. Ela precisa, o gatilho da mulher é o estímulo, é a excitação que ele produz. Então, cada vez mais hoje os estudos estão mostrando que esse ciclo desejo, excitação, orgasmo, resolução é um ciclo do homem. A mulher, por conta da nossa
a cultura, atavicamente nós aprendemos a não ter o desejo à flor da pele, né? Não é politicamente correto que você fique, né, deixando transparecer aquilo que você quer. Aliás, até me lembrei, vou fazer um parênteses, depois eu volto para a questão do ciclo da mulher, eu me lembrei da fala da minha mãe, né? Minha mãe era uma mulher inteligentíssima, uma mulher muito à frente do seu tempo, mas em questão de paquera ela não estava com nada, então ela queria me ensinar como é que eu devia fazer. Ela me disse assim, quando eu comecei a entrar na adolescência: quando você entrar assim, né, num baile, na época era baile, não era assim, balada, a gente ia para festinhas, mas se você olhar e reparar em algum rapaz do lado de cá que te interessou, você não olha para ele, você olha para o outro lado, né, vai dar uma de desinteressada. Aí eu falei, mas como é que ele vai saber que eu estou interessada nele? Não, mas não é para ele saber. Eu falei, bom, então nós vamos ficar a noite inteira sem nos encontrarmos. Então, mas tem que dar uma de difícil. Eu falei, bom, tá bom, mãe, eu vi, engavetei e confesso que não segui esse conselho, até porque eu queria me entender com o rapaz, senão eu estaria até hoje virando o rosto. Mas para vocês terem ideia de como, né, esses conceitos em épocas anteriores eram bastante difundidos. E, voltando para o ciclo da mulher, hoje em dia, nós consideramos que se inicia através do estímulo produzido ou pelo ambiente ou pela aproximação de um eventual parceiro que, ao falar com ela, ao tocá-la, ao declarar qualquer coisa, vai criando nela o desejo. Então, primeiro o estímulo, primeiro a excitação e depois o desejo, e aí o desejo leva a excitação, que leva ao desejo, que leva a excitação, podendo ou não chegar ao orgasmo. A mulher não precisa necessariamente de orgasmo para se satisfazer, enquanto que se o homem não tem o orgasmo que é acompanhado da ejaculação, ele não se satisfaz. E, aliás, é pesarosa a relação que não termina com essa descarga, né, de sêmen, geralmente acompanhado de um prazer muito grande, um clímax de prazer, que é o orgasmo. Então, mais uma ideia que pode acontecer orgasmo sem ejaculação e vice-versa, dependendo de diversas circunstâncias. Não são sinônimos e podem acontecer independentemente. E a mulher não tem nenhuma expressão, a não ser a expressão corporal, né, e a voz, que denuncie o quanto que ela está se excitando, e também os homens, o grande mistério feminino, né, que nós guardamos as 7 chaves, né, e teve ou não teve, chegou ou não chegou, aconteceu ou não aconteceu, né? E muitas mulheres nos procuram no projeto Sexualidade, lá no Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas de São Paulo, mulheres com vida já conjugal há 10, 15, 20 anos, e essas mulheres querem ter orgasmo. E aí a gente diz, olha, pela nossa entrevista aqui, eu cheguei à conclusão que seria interessante o seu marido também vir. Porque às vezes ela não tem orgasmo, porque ele tem uma ejaculação muito precipitada, então queremos tratá-lo também, porque o problema, no caso que eu estou identificando, é mais dele do que seu. Traga ele na próxima vez que você vier. Aí ela diz assim, não, doutora, eu não vou trazer, não. Não? Ah, não. Mas por quê? Você não gostaria que o relacionamento ficasse mais interessante? Não, doutora. Imaginou eu trazê-lo para cá? Mas qual o problema? Ele não quer que você venha? Não, ele pode até querer, mas ele não sabe que eu estou aqui. Mas por que ele não sabe? Porque ele vai perguntar por que eu estou aqui. E então, aí você vai dizer que você quer resolver seu problema sexual. Não, mas ele não acha que eu tenho problema sexual. Eu não tenho orgasmo, mas ele acha que eu tenho. E como que eu vou trazê-lo, né, e dizer para ele que faz 10 anos que eu transo com ele e eu nunca tive orgasmo, né? Então, vai ser uma situação... Então, nós temos que acabar trabalhando, né, de forma a não ferir esse segredo, esse sigilo que essa mulher tem. E o contrário também acontece. Homens que nos procuram e não querem que as suas parceiras venham, porque aí o motivo é outro. Eu não quero criar nela expectativa.
a expectativa dela de que eu vou me tornar um homem sexualmente mais competente, pode atrapalhar, pode me tirar a tranquilidade. Então, por isso, muitas vezes, eles não contam. Por isso que é, muitas vezes, complicado trabalhar com o casal. E pensar que todas essas questões que são arrastadas durante anos e anos começam na época do namoro. Quando tinha namoro. Eu fico imaginando agora, né? O que nós vamos viver, o que será, né? Se eu estiver ainda trabalhando daqui uns 20, 30 anos, tomara que eu esteja, né? E o que eu vou receber? Quais serão as queixas dessas senhoras que hoje são as jovenzinhas, as meninas que estão começando a vida sexual? Para mim é muito claro, e eu acho que para vocês também, que sexo e afeto são completamente diferentes. São duas situações que podem existir independentemente, né? Você pode ter um amor platônico, tão raro nos dias de hoje, mas, pasmem, existem. Rapazes, inclusive, que vêm nos contar desses amores platônicos, que eles não sofrem muito porque não conseguem realizar por várias razões, desde inibição, constrangimento, uma autoestima baixa, achando que se ele se aproximar da moça ele não vai ser bem recebido. E o contrário também, moças que têm amores platônicos jamais revelados. Em contrapartida, né, existe o sexo sem amor. Agora, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já ouvi, assisti, presenciei e vivi, a qualidade do sexo com afeto, não diria nem com amor, porque amor, né, amar alguém, nem todos nós vamos ter esse privilégio na vida. Eu já vi muito jovem sofrer porque não consegue amar, não consegue se apaixonar. Imagine, ele até gostaria, ela até quereria, mas acaba fazendo um casamento por outras razões, que não por amor. Porque não amou, está com 25, 30, 32 anos e não conseguiu esse ato de entrega, ou não conseguiu um objeto de afeto que correspondesse de tal forma à sua expectativa, que não é uma expectativa consciente, é uma expectativa da qual ele sequer desconfia. Não aconteceu, não bateu o santo, né? Não houve, e aí acaba fazendo um casamento por uma conveniência qualquer, né? Essa conveniência, de uma forma muito machista, dizem alguns que leva as mulheres a apreciar da parte do corpo do homem, a parte que a mulher mais aprecia são as nádegas, né? Mas eu não sei se vocês concordam, mas quem diz que é essa parte diz que é porque é a parte mais próxima da carteira. E aí eu acho isso de uma maldade incrível, né? Porque o que a gente acaba escutando é os homens sendo apreciados pelo formato do queixo, né? Pelos olhos que são bastante vívidos, até um homem que não é tão bonito assim, a mulher aprecia muito como ele consegue ser gentil, cavalheiro, né? Como ele consegue também ser um bom ouvinte. O homem que é um bom ouvinte é um homem que ganha muitos pontos com as mulheres, né? Aquele que tem aquela orelha, né, mestra, que fica a noite inteira lá, a mulher falando. Porque normalmente a queixa das moças é que quando elas começam a falar, eles dormem, né? Aliás, eles dormem muito, né? Eles dormem. Uma outra situação que eles dormem, que aliás vocês devem considerar uma homenagem. O homem acaba de transar, ele dorme. Às vezes ele não sai nem de cima e já está roncando, não é? E aí eu escuto queixas, as mulheres muito bravas. Olha, ele nem sequer caiu para o lado, doutora, nem quis saber como tinha sido para mim, ele já estava dormindo. Eu falei, mas isso é uma homenagem, né? Você tem que entender que ele está exausto, ele se acabou ali por você, né? E ele está dizendo, você é o máximo, você me acabou. E ela está ofendida com aquela situação, né?
Então, tudo é uma questão de ponto de vista, como vocês podem perceber. Mas eu não aconselho nenhum rapaz a dormir em cima de ninguém. Tem a mínima, né, a gentileza de virar para o lado, né, pelo menos, e resolver depois. Aliás, resolver depois também é uma situação muito significativa. Quando algum homem me pergunta, será que a minha namorada tem orgasmo, doutora? Eu falo, bom, você não percebe? Você... não sei dizer se ela tem, porque ela até, né, se contorce, ela até geme, ela até tem toda, né, aquela performance de quem está entrando em êxtase, mas eu não sei, porque eu queria algum sinal mais forte, mais significativo. Aí eu digo, olha, não vai ser na expressão física dela que você vai encontrar esse sinal. Ah, não? Então não adianta eu ficar reparando como é que ela está, se ela ficou mais vermelhinha, se ela está cheia de, né, ele ficou olhando as costas, se ficou tudo que nem galinha depenada. Ele ficou olhando se teve... Aquilo é importante, né? Também é importante perceber se lubrificou. Todos esses são sinais, mas que não garantem. Mas uma coisa é verdadeira. A mulher, quando discute a relação depois do sexo, ela geralmente não chegou lá. Ela tenta te manter acordado para ver se você emplaca uma segunda, porque né, é a chance. Agora, se você dormir, e você vai à segunda para ver se ela cala a boca. E aí, homens e mulheres vão se resolvendo, né, dessa forma amigável, nessa forma cordata, né, sem muito falar, mas mais praticar. A mulher fala mais, o homem faz mais, né, e, na verdade, são situações que nem sou eu quem acaba chegando a essas conclusões. Eu escuto muito os meus pacientes me contando essas histórias e eu vou guardando, né? Então eu vou aprendendo que discutia a relação. Eu tinha uma namorada que discutia a relação, aí eu troquei por outra que não discutia. Não, aí o outro que tem ejaculação precoce, eu prefiro aquela que discute a relação, porque a primeira é rapidinha, ela não gosta, ela discute a relação, aí eu dou a segunda e aí é perfeita, ela fica feliz. Então são truques que homens e mulheres vão utilizando. Agora, quanto menos a gente tiver de intimidade, menos essas situações agradáveis, né? Essas situações que eu estou podendo contar para vocês, porque são de épocas em que desejo, sexo e tchau eram menos exercidos. Hoje, o que a gente fica se perguntando é que histórias vão ser contadas, né, por essas pessoas que não tiveram o prazer de conviver não só na cama, mas em vários ambientes com quem fizeram sexo. Que vai acontecer, que vai restar, além de tive prazer ou não tive prazer, consegui chegar ao orgasmo, não consegui, o que restará? E é sinal dos tempos? Com certeza é. É o sinal dos tempos em que a competitividade é grande, em que cada um tem que mostrar melhor serviço do que o outro, e isso especialmente as pessoas do gênero masculino, onde desde sempre essa necessidade de ser um competidor vitorioso é incentivada pela família. E a menina que hoje também busca, né, um lugar, uma inserção social, e ao buscar essa inserção social, ela acaba tendo atitudes que eu não diria que não são femininas sim, porque o relacionamento continua sendo muito explicitamente de um homem com uma mulher, mas uma mulher mais liberada, talvez mais liberada do que ela poderia ser, do que ela gostaria de ser, do que ela pretenderia se ela pudesse viver a sua verdadeira forma de ser. Ela é levada muitas vezes como uma forma de não estar sozinha, ela se submete a estar não do seu jeito, mas do jeito possível na companhia de alguém. E a ideia é poder
se encontrar, poder se identificar com esse alguém, né, e poder realizar de fato aquele sexo completo. Se vocês imaginam, né, quantos homens no Brasil não estão satisfeitos com a qualidade da sua ereção? Vocês têm ideia? 45% dos homens brasileiros, nesse estudo que nós fizemos, disseram que não estão satisfeitos com a qualidade da sua ereção. A faixa etária é dos 18 aos 80. Dos 18 aos 80, não respondi, mas eu vou responder para você. Que aos 40 anos de idade, 1 em cada 100 homens tem total e absoluta falha de ereção. Quando se atinge os 70 anos, 12 a 13 em cada homem não consegue ter ereção. Ou seja, a falha erétil é consequência da idade? Não, é consequência das doenças. Nós temos um corpo que foi programado para viver sem falhar em vários níveis durante um tempo. Vamos imaginar que o nosso prazo de validade seja 50 anos, né? E nós vamos vivendo cada vez mais 60, 70, 80, pelos avanços tecnológicos, né, que nos facilitam muitas coisas e nos poupam fisicamente, e também pelos avanços da medicina, que vão trazendo cada vez mais medicamentos, e com isso vamos vivendo mais. E ao viver mais, qualidade de vida é o que interessa, não adianta viver 100 anos sem prazer, satisfação com a vida, né? Então, o que acontece? Eu sempre brinco que quando você tiver você e um amigo teu, você homem, você pergunta para ele se ele funciona bem e você responde logo que você sim, porque de cada 2, 1 está insatisfeito. Não é? Você gostou, né? Você gostou. Bom, então, o que eu quero dizer com isso? Que será isto um motivo real? Será que realmente essa falha é valorizável? Ela é sim. Eu vou dizer por quê. O homem tem a saúde preservada desde que ele cultive bons hábitos de vida, muito difíceis da gente cultivar aqui em nosso país, né? Por todas as mazelas pelas quais passamos, uma vida não sedentária, com uma alimentação balanceada, sem estresse, bebendo moderadamente e não usando drogas, garante a você ficar livre da tal síndrome metabólica, que é o grande fantasma dos dias de hoje, né, por mais tempo. Mas acontece que se você escapa do sedentarismo, você cai no estresse. Ou se você escapa do estresse, você cai no álcool exagerado. Se você escapar de tudo isso, é capaz de você cair nas drogas, né? Então acaba acontecendo que a síndrome metabólica que lesa os tecidos e atrapalha não só a ereção, como também a lubrificação da vagina, acaba levando metade dos homens a se queixarem da qualidade da sua ereção, o que tende a aumentar com a idade. O jovem, quando queixa, não é por causa física, não. É porque ele está iniciando e a adrenalina sobe, os vasos sanguíneos se fecham e não flui sangue lá para a extremidade e ele, então, não consegue ter ereção, dada a sua ansiedade exagerada. Agora, o homem mais velho, sim, tem os vasos e o sistema também neurológico periférico, os nervos, bastante comprometidos se ele não se cuidou. Então, a dica é cuidados preventivos, né, para evitar o envelhecimento precoce dos vasos e dos nervos. Agora, caso essa prevenção não tenha sido feita, hoje existe, como não, tratamento, e não é o tratamento sintomático só. Não basta usar o medicamento que provoca ereção. Tem que saber a causa. Por que a ereção está prejudicada? Pela hipertensão, pelo colesterol alto, por problemas do coração, problemas da próstata, por diabetes, pela depressão. Essas são as grandes causas de dificuldades sexuais masculinas e também muitas delas causam as dificuldades sexuais femininas. Então, quando você me pergunta a faixa etária, né,
a disfunção vai aumentando em proporção direta com a idade, mas existem homens de 80 anos perfeitamente saudáveis e que fazem sexo de uma forma não exatamente como faziam aos 25, mas bastante satisfatória. E sem necessidade de medicação, porque se mantiveram saudáveis, com práticas de vida saudáveis. Agora, deixando um pouquinho esse meu lado médico de lado, né, vamos voltar a falar um pouquinho mais dessa questão das mulheres, né, e a busca das mulheres por um relacionamento afetivo. Vocês sabem que a mulher, quando ela se aproxima de alguém que interessa, ao mesmo tempo que ela precisa de testosterona, vocês sabem que o hormônio sexual por excelência é a testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. O estrógeno faz você ser feminina, você ter o cabelo bonito, a pele interessante, né? Você ficar resplandecente, você ser capaz de atrair, o que faz é o estrógeno. Mas quando você vai para o ato sexual, é a sua testosterona que está em funcionamento. Então, né, nós temos sim, os nossos ovários e a nossa suprarrenal produz em menor quantidade do que os homens, aliás, porque nós somos superiores, não precisamos de tanta testosterona quanto eles. E se vocês duvidam que as mulheres são superiores, eu tenho aqui um argumento irrefutável. E esse argumento tem a ver com a masturbação. Tá? Embora 1/3 das mulheres brasileiras nunca tenha se masturbado, contra só 3% dos homens brasileiros que nunca se masturbaram, né? E sei lá por que não, né? Vai ver que tinha, né? Não gostava do tamanho do bicho, a mão cobria o bicho, então, na verdade, o que acontece? A mulher se masturba menos, a mulher precisa de menos testosterona e, no entanto, somos superiores até na masturbação. Vejam só, enquanto a masturbação do homem é ainda precária, método antigo, digital, a da mulher é manual a do homem, é manual. A da mulher é que é digital. Dada essa diferença, né? Eu até troquei, fiquei com pena dos homens, troquei, mas a de vocês é manual mesmo, viu? A digital é a nossa. E por isso é que, apesar de praticarmos menos e precisarmos de menos testosterona, nós conseguimos ser tão competentes quanto. É brincadeira, mas a mulher, dada a múltipla carga de trabalho, desde que ela foi colocada para trabalhar fora de casa, não foi uma opção, né? As guerras estavam aí, né? O poder aquisitivo baixo, o homem não conseguindo sustentar a casa, a mulher foi levada a trabalhar para completar a renda familiar. Não foi uma escolha, não foi algo que ela deliberou fazer, mas que ela necessitou fazer. A partir daí, a dupla, tripla jornada de trabalho passou a ser instituída. E essa mulher, então, simultaneamente, passou a vida sexual dela, que estava a serviço do homem, passou, ao viver socialmente, querer ter todos os benefícios que a vida em sociedade oferecia. Então, o prazer sexual, que era, né, um privilégio masculino, deixou de sê-lo na medida em que a mulher passou a desejá-lo. Aí ela se deu conta de quanto tempo ela tinha perdido quando ela tinha uma vida muito mais tranquila, com muito mais condições de ter prazer sexual, porque prazer sexual tem a ver com estar relaxado, não estar cansado, não ter tido um dia exaustivo. E ela, que tinha uma vida até que bastante tranquila comparada com a atual, não aproveitou esse momento da nossa cultura e agora, sobrecarregada, ela muitas vezes corre atrás do seu prazer, que foge dela
na medida em que ela chega exausta em casa e já não está apta para o ato sexual. Hoje de manhã eu estava dando uma aula e eu estava contando para os alunos que, eu não sei se vocês sabem, que a testosterona tem um ciclo diário. Tá? Então os homens, ao longo do dia, produzem testosterona e a concentração máxima dela na circulação é durante a manhã. Tá? É no período da manhã. É quando o homem está lá, né, com a carga toda e justamente a hora que menos ele vai usar essa testosterona para ir para a vida, para ir para a luta, para ir trabalhar, né? Aquela energia sexual é para o trabalho, não vai ser para o sexo, e às vezes a mulher até está, né, pressentindo, né, que ele está super viril, percebendo aquela concentração toda, gostaria de fazer sexo pela manhã, mas não ocorre dada a conjuntura, dada a forma de trabalho que nós temos. Então, o que vai ocorrer é que à noite, ele já com uma concentração menor e ela já bastante cansada, vão se encontrar sexualmente ou se desencontrar sexualmente, né? Porque esse momento é o pior momento do dia que ficou reservado para a intimidade sexual. A saída que muitos casais acabam dando é para um sexo de final de semana, com uma frequência bem menor, mas melhor qualidade do que quantidade, não tenho nada contra essa forma de viver a sexualidade que restringe o número em favor de um sexo mais trabalhado, mais, como eu diria, mais caprichado, né? E daí, vocês vão me perguntar, e a mulher, ela tem pico de testosterona? Não, a mulher tem outros picos. Ela tem pico, né? Ciclo mensal, onde metade do mês ela está com muita progesterona, e é aquela fase em que a maior parte das mulheres não está nada interessada em sexo, né? A outra metade ela é estrogênica, e ali no meio tem entre uma fase e outra está a ovulação, que é o momento em que muitas mulheres se sentem mais interessadas em sexo, porque nós somos seres, né, que temos toda uma história em que a reprodução é a forma de perpetuação da espécie. Então, acompanha a nossa forma de ser, mais interesse no sexo exatamente no meio do ciclo, na passagem de um período para o outro, porque aí a possibilidade de gerarmos filhos é mais garantida. Então, além desse ciclo mensal, que alterna mais disposição com menos disposição para o sexo, e nisso se inclui a TPM, né? Um pouco antes da menstruação, a mulher passa alguns dias irracíveis, algumas mais irracíveis do que outras, né, completamente irracíveis. Há mulheres que destroem a casa a cada mês, algumas destroem a cara, outras destroem o guarda-roupa, mas na verdade esse é um fenômeno que tem a ver com as alterações hormonais. Além desse ciclo, existe o ciclo vital, que é composto pelo período gestacional, ao qual se segue o período não mais reprodutivo, que é o da menopausa. Então, cada um desses períodos é uma nova mulher, uma mulher diferente, que precisa ser conhecida pelo seu parceiro, que precisa ser compreendida em relação a essas várias etapas. Se cada um de nós soubesse um pouquinho dessas histórias, com certeza, eu acredito que nós teríamos um relacionamento de maior entendimento, né? Se os homens conhecessem mais sobre o ciclo da mulher e clitóris, né? Se as mulheres conhecessem mais sobre esse também ciclo diário do homem e todas as suas inibições e o quanto ele se exige em termos de performance, quem sabe teríamos parceiros mais realizados e mutuamente mais realizados. Então, é um pouquinho disso, um pouquinho desses conceitos que eu procurei trazer para vocês, né? E também querendo que vocês pensassem como deve ser difícil nos dias de hoje ser jovem, não saber nada disso,
e se obrigar, se forçar, se exigir um exercício da sexualidade sem falhas, né? E é o que nós estamos assistindo, mas como eu disse no começo da minha fala, provavelmente isso vai mudar, porque os ciclos do sexo também são de abertura e fechamento, e a cada nova época um novo fator restritivo e um novo fator de liberação vão se sucedendo, quem sabe para manter o sexo sempre dentro de um padrão, para que ele não seja um fator muito perigoso, né? Para que ele seja sempre uma fonte de prazer, apesar de muitas vezes ele não conseguir esse seu ideal. Eu acho que não tem nada melhor que sexo, né? Não tem nada melhor do que o orgasmo que a gente tenta imitar, né? Em várias coisas, naquilo que você come, numa profissão que você abraça, em tudo que você faz e que você busca excelência, na verdade, são formas substitutivas de orgasmo, né, que nós, seres intelectualizados, buscamos realizar, porque, logicamente, né, nós, como somos racionais, não vamos viver só do prazer da carne, mas também do prazer do espírito e do intelecto. Mas não deixem de viver o prazer da carne, porque eu acho que ele é insubstituível e, como eu disse e repito, especialmente quando ele vem acompanhado de um afeto recíproco. Quanta coisa, né, que precisa para ser feliz, né? Um afeto recíproco que você consegue realizar às vezes e que, se você não conseguir, né, você vai poder pelo menos ler, né, na fala dos poetas e na fala daquelas pessoas que não são tão poetas assim, mas que com toda a sinceridade do seu ser conseguem exprimir e se convencer de que elas conseguiram realizar uma relação de entrega física e também emocional. Muito obrigada e estou à disposição para as perguntas. Boa noite. Boa noite. Parabéns por trazer aqui a sua experiência de uma forma bem humorada. Obrigada. Queria só te lembrar que há algum tempo atrás os homens se divertiram muito com um e-mail que circulou. Ele contabilizava os dias em que a mulher estava disponível para o sexo. Vocês devem se lembrar disso, né? Sim. Dava muito pouco por ano. Tirando todo o tempo em que ela tinha que cuidar da casa, dos filhos, da dor de cabeça, da TPM, etc, etc. Bom, mas minha pergunta não é essa, não. Considerando nesses tempos em que a gente está vivendo, das coisas assim muito voláteis, né, do descartável e até mesmo de um certo perigo em relação a fazer o sexo, a pergunta que eu faço é a seguinte. Primeiro, se você acha que os jovens, por exemplo, gostam de ir numa festa, numa balada, e se arriscar fazendo sexo. Às vezes eles procuram um canto qualquer. Se isso tem um prazer diferenciado na questão erótica, né? E junto com isso, o que eu tenho observado, não meu primo, nem meu vizinho, é que as mulheres gostam muito que fale durante o ato sexual, principalmente no momento do orgasmo. Eu gostaria de saber se você tem alguma pesquisa sobre isso, se eu não estou alucinando, mas eu tenho visto muito em filmes e até mesmo presenciado umas coisas assim. Tá bom? Tá, então vamos lá. Quanto à primeira pergunta, também muito interessante, e logicamente você tocou num ponto fundamental. O jovem, ele começa a fazer sexo mais para os outros verem que ele faz sexo, né? Então tem que ser na balada mesmo, tem que ser com outros jovens em volta, em torno, porque é muito mais um processo de grupo, como tudo que ele faz, as roupas são iguais, todos eles se vestem
do mesmo jeito, o cabelo de um é igual ao cabelo do outro, né? A forma de andar de um é igual ao do outro, eles gostam das mesmas músicas, das mesmas... E faz parte da evolução, né? É uma necessidade de estar agrupado, por quê? Porque o adolescente ainda não tem a personalidade constituída, ele se sente inseguro se ele for sozinho. Ele precisa do apoio do grupo, o grupo que vai dar a ele a segurança, eu existo, eu posso existir do jeito que eu sou, com as minhas condições e com as minhas faltas de condição, e de repente o sexo feito numa situação em que os outros estão ali, né, reforça para ele está sendo visto, e ele é bom, e ele conquistou, e ela também, ela foi escolhida, ela está sendo desejada, isso contribui até para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento da personalidade, né? Agora, continuar assim, depois de uma certa idade, é que se torna bastante, né, um sinal de imaturidade. Precisar continuar se exibindo, né, quando já se chegou na idade madura, realmente não tem nada a ver. Quanto a mulher gostar de ouvir durante o orgasmo, eu acho que, eu tenho assim, eu já ouvi dizer que a mulher gosta de falar, né? Inclusive tem aquela mulher, a mulher suicida, que fica falando, me mata, me mata, me mata, né? Aquela mulher, sei lá, autonomista que fala, não para, né? E vai por aí afora, essa é uma outra piada que aparece na internet. Agora, de fato, sem brincadeira, a mulher, como eu te disse, é mais do que visual, ela é auditiva e tátil. Então, você está tocando e está falando, ela precisa desse estímulo, né? E gosta, às vezes, que até que fale pornografia, né? Ela gosta de determinadas falas tuas. Uma fala que um dia você falou e ela sentiu que você estava muito interessado, repita essa, porque essa é boa, né? Aquele dia que você falou, né, sei lá, não vou repetir aqui porque eu não vou falar gostosa, tesão, porque não cabe, né? Mas se você disse e ela gostou, repete essa fala, porque é essa que leva ela a se sentir realmente excitada e interessada, né? Então, como eu disse, órgãos do sentido mandam mensagens para o cérebro e o cérebro devolve para o corpo com a liberação de todos os canais para que ela seja feliz sexualmente. Alguém mais? Pois não? Parabéns, doutora. A gente ficaria muito feliz em te receber, inclusive, na nossa faculdade, aqui na Unicamp. E... Com o maior prazer. Venho sempre para as bancas de tese, para dar aula, mas se vocês me convidarem para uma outra atividade, com muito prazer. Depois a gente consegue um contato. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, que no começo a senhora falou da insatisfação da mulher, inclusive na falta de compromisso do homem. E eu vejo muito em convívio que, às vezes, as mulheres buscam no sexo igual, na homossexualidade, o que elas não encontram nos homens. A senhora vê alguma ligação nisso, da mulher buscar em outra mulher o que ela não consegue no homem na atualidade? Inclusive, eu já recebi muitas vezes em consultório pais de garotas homossexuais que me diziam isso. Olha, eu acho que a minha filha, depois que ela teve uma desilusão amorosa com o namorado, ela passou a não querer mais namorados, ela tem namoradas, e eu queria resolver essa questão, porque eu acho que está linkada exatamente com aquele garoto. Puxa vida, se ele tivesse entendido com ela, ela não teria se encaminhado para a homossexualidade. As coisas não são tão matemáticas assim, né? Cada vez mais a gente sabe que a homossexualidade é uma tendência, assim como a heterossexualidade e a bissexualidade, e que tem também, além das questões culturais e educacionais, tem também uma origem genética. Você nasce com uma predisposição. Se você vai desenvolver ou não aquela predisposição depende de muitos fatores. Então, o fato de ter levado fora do namorado pode ser um fator dentro de um contexto mais amplo, e esse fator ter desencadeado uma homossexualidade ou um momento homossexual, né?
porque já não sou eu quem diz, é Kinsey, foi o primeiro epidemiologista, que vocês devem ter assistido o filme dele, nos anos 50, ele classificou os homossexuais em 6 categorias, cuja extrema categoria do lado de cá é o absolutamente homossexual, e do lado de cá o absolutamente heterossexual. Mas no meio existem vários tipos que viveram ao longo da vida situações homo e heterossexuais em proporções bastante diversificadas. Pode ser que ela comece esse relacionamento, se compense desse mal-estar com esse namorado e se sinta tão bem que nunca mais deixe a homossexualidade. Mas pode ser que ela retome os relacionamentos heterossexuais. Eu acho que em sexo nada é definitivo enquanto nós vivemos, enquanto nós amadurecemos. A gente pode ter uma perspectiva de como vai ser aquela pessoa, mas dizer que ela nunca vai mudar para cá ou para lá ou para ali, isto eu já assisti todo o tipo de mudança e posso dizer a você que acontece. Aqui. Pois não? Boa noite, Camila. Boa noite. Uma fala sua em especial me provocou. Em algum momento da sua fala, você disse o seguinte: isso possibilita que a gente seja verdadeiramente mulher. O que é ser verdadeiramente mulher em 2007? É difícil, né, ser verdadeiramente mulher em qualquer época e ainda mais em 2007. Por quê? Porque a mulher aprendeu ao longo da história a esconder muito do que ela é, até por questões de conveniência, né? A desigualdade social e de oportunidades de homens e mulheres fez com que a mulher se submetesse muitas vezes a situações que ela não aceitava, mas que ela também não via como deixar de aceitar, porque ela dependia economicamente do homem, então deixava de ser ela para ser aquela pessoa que teria condições de continuar ligada àquele homem e mantida por aquele homem, porque não tinha uma profissão, porque não tinha uma condição de ganho, né? Hoje temos uma mulher cada vez mais, né, que pode viver mais plenamente o seu ser, porque ela é quem se banca. Eu costumo dizer que sem independência econômica não há independência política, né? Então, de repente, a gente pode hoje, em tese, ser mais o que somos e menos o que deveremos aparentar. Só que eu acho que continua não sendo tão fácil assim, pela pergunta ali que foi feita, se a mulher toma uma iniciativa, ela pode bloquear, né, completamente o seu parceiro, e ela não quer fazer isso. Não quer porque ela gosta dele, porque não quer vê-lo numa situação desconfortável, e porque também não quer perdê-lo. Ela pode vir a perdê-lo se ele se sentir pouco à vontade por uma atitude espontânea dela. Então, essa mulher espontânea, livre, vai poder ser, sabe quando? Quando ela tiver de fato conseguido uma relação de afeto, quando ela tiver cumplicidade, quando ela tiver realmente alguém com quem ela vá se entender por anos e anos de intimidade, aí você pode ser você, né? Aí você pode falar o que você quer, aí você pode... E o outro entende, porque te conhece tanto, que sabe exatamente o que você está dizendo e até passa por cima de algumas falas tuas que são nada ponderadas, né? Retruca outras falas suas que ele se sente machucado por elas, mas não se sente, de repente, com vontade de ir embora. E eu insisto que não é todo mundo que tem essa sorte, né? Feliz do ser humano que consegue esse encontro e pode, enfim, ser o que é. Ou seja, socialmente, e eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, nós desempenhamos papéis. Na nossa intimidade, quanto mais nós conseguimos ter intimidade com alguém, mais nós somos as pessoas que verdadeiramente somos. Então, se você pode ter intimidade com um homem,
você pode ser a mulher inteira que você é com aquele homem. Caso contrário, infelizmente e inexoravelmente, nós teremos que desempenhar papéis, sim. Por quê? Porque nós queremos ter alguém. Porque nós precisamos ter alguém do nosso lado. E nós vamos então, não é por sacanagem, não é por falsidade, não é por hipocrisia, é por uma necessidade verdadeira. E aí você está sendo verdadeira, você vai jogar um determinado tipo de comportamento porque verdadeiramente você quer aquela pessoa do seu lado e você vai fazer o que tiver ao seu alcance para mantê-la do seu lado. E isto, eu não condeno ninguém por isso, eu acho que isso é realmente uma luta pelas coisas que você gostaria de ter na vida e pelas pessoas com quem você gostaria de estar e quem sabe um dia viver uma relação plena de total espontaneidade e que a gente consegue às vezes por longos anos, às vezes por meses, às vezes até por um só dia, mas se algum dia a gente consegue, já valeu bastante a pena ter vivido aquele dia, né? Eu queria saber sobre a questão do sexo compulsivo, mas sem uso de medicação. Que eu percebo na clínica uma coisa muito frequente, isso, mas com um vazio muito grande. E a pergunta fica, esse sexo compulsivo é por uma organização subjetiva dessa pessoa, ou é para se exibir para o outro, na tentativa de chamar a atenção para algo dele, para algo que ele não conseguiu em um outro momento? Então, muito boa pergunta, porque a gente não tinha tocado nisso e isso tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Algumas pessoas, tipo 2, 3% da população, não é pouco não, tem compulsão sexual, né? São pessoas viciadas em sexo. E isso não é algo que elas queiram ter, elas têm. Elas têm um desequilíbrio de neurotransmissores que acaba levando à necessidade de busca compulsiva por mais sexo. Daí um único parceiro ou uma única parceira não dá conta, precisa de vários, garotas de programa, sexo por dinheiro, para de trabalhar porque precisa fazer sexo a toda hora durante o dia, adquire doenças, morre de inanição de tanto fazer sexo se não for tratada. Essas pessoas estão por aí, né, e às vezes elas nem sabem que o que elas têm é um desvio, é um distúrbio e que pode ser perfeitamente tratado, e o tratamento é feito com psicoterapia e, juntamente, dependendo da gravidade do distúrbio, com uma medicação antidepressiva, não porque nós consideramos que essas pessoas estão deprimidas, mas porque o antidepressivo tem um efeito colateral que é inibir a libido, e quando ela está exagerada, ela deve ser inibida para reeducar e recolocar essa sexualidade através da terapia num padrão aceitável e prazeroso para essa pessoa. Obrigada pela pergunta. Não tínhamos tocado nesse assunto e é muito importante. Pois não? Só um minuto. Uma última consideração aqui. Você pode levar? Claro. Não é minha prima, também não é minha irmã. Não é sua prima? Não. Não. Tá. Por que a mulher não pode querer transar por estar com vontade de transar sem ligar com afeto? Pode, eu não disse que não pode. Eu acho Mas que pode, isso sim. é um horror. Se eu falar isso agora, e sou eu que estou falando mesmo, em primeira pessoa. E no outro dia não querer nem o telefone do figura, por exemplo. Olha, claro que pode, né? Mas pode quem pode, né? Não quem quer, né? Acho que... E o que faz poder? Vamos lá. São características muito pessoais, né? Algumas pessoas se sentem muito à vontade para fazer sexo pelo sexo, Sim. independente de serem homem ou mulher. E algumas pessoas absolutamente vinculam o sexo a uma intimidade, não precisa amar a outra pessoa, mas precisa ter algum tipo de empatia ou de proximidade física ou conhecimento, né? Não apenas um encontro em que a pessoa te pareça atraente. Eu não tenho nada contra quem faz sexo pelo sexo. Eu acho que é uma forma, desde que a pessoa responda por si,
Olha, sexo que não incomoda terceiros e nem aos dois que estão fazendo sexo, ou aos 3, aos 4, aos 5, né? Então, ninguém tem nada a ver com isso, né? Não está causando mal a você, nem a sua parceria, nem a quem está em volta. Você está dentro do seu direito e não temos que exigir nenhum pré-requisito. Ame antes de fazer sexo, ou... Né, seja afetiva, abrace, dê um beijinho. Qual for. E se a mulher quiser dormir depois também? Agora, eu acho que também cada um deve saber o seu limite. Se a pessoa não consegue ter intimidade sexual antes de uma série de outras atividades, ela deverá se poupar para ela não sofrer, né? Ou para não criar expectativas que não serão de forma nenhuma realizadas. A senhora iniciou uma afirmação e se pegou em outros ganchos e não terminou, que foi a de que você tem a certeza de que sexo com afeto, aí você não continuou. Aí eu tive uma aula esses dias que falou de hormônios de amor e hormônios de paixão, desejo. E que a paixão seria ligada pela serotonina e o amor pela dopamina e ocitocina. Aí eu queria saber se tem alguma coisa fisiológica, assim, que influencia, inclusive, no prazer. Então, essa aula está muito em voga, né? Agora nós tivemos no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que foi em outubro, e eles me pediram para dar uma conferência exatamente sobre a química, né, da paixão. E você tem razão, né? A paixão, ela tem química, sim. Pensa, eu vou exemplificar para vocês. A mulher, quando dá à luz, ela acaba de dar à luz, e aí o útero começa a se contrair. E você que é estudante de medicina sabe, o útero começa a se contrair e essa contração vai liberando na circulação uma substância chamada ocitocina. E é essa substância que faz com que essa mulher exausta, já completamente, né, acabada do trabalho de parto, queira receber junto de si, no seu colo, a criança que ela acabou de gerar. Esse vínculo que começa a se estabelecer nessa hora é o vínculo que a ocitocina produz. E essa mesma ocitocina faz com que ela se sinta ligada ao seu homem, querendo ter com ele não só uma noite de prazer, mas um contato afetivo. Por seu turno, o homem, quando começa a se vincular com uma mulher, está produzindo também uma substância que vincula, que é a vasopressina. Então, se quiserem química, a paixão tem química e tem nomes, e os nomes eu estou dando aqui para vocês. Além do hormônio, os neurotransmissores também importam. Muita dopamina, muita excitação, muita vontade de fazer sexo, muita vontade de se recompensar, muita vontade de ter prazer. Né? Também a noradrenalina e a adrenalina produzem essas sensações. Pelo contrário, a serotonina, quando está em alta, ela tira o interesse sexual, ela te faz sentir menos afim de sexo e mais afim do romance, mais afim daquela situação mais de conversar, de trocar uma ideia, de se aproximar e de trocar, né, impressões. Então, é um pouco chato para quem não gosta de química, né, mas a paixão, hoje em dia, o dito popular se confirma através da ciência. Existe sim essa química da paixão. E claro que quem tem descontroles, desequilíbrios dessas substâncias todas, vai ter os respectivos efeitos nos seus relacionamentos. Mas é bom saber que esses descontroles não são tão frequentes assim, para ninguém dizer, olha, sabe, meu bem, o meu problema é que a minha dopamina é muito alta, então eu não consigo me fixar a você, né? Ou outra dizer, olha, é que eu tenho uma serotonina que não me dá vontade de transar, só me dá vontade de conversar com você. Então, mas se quiser usar,
tá liberado, né? Mas não exagera. De vez em quando lasca uma dessa e aí, né, você sai, né, a francesa de uma situação mais desconfortável. Carmita, na conversa que nós tivemos lá atrás, você sugeriu que eu conversasse com o professor Ailton Amélio. Sim. Que tinha uma pesquisa que, segundo ele, depois de uma longa conversa com ele, não deu os mesmos resultados, não apresentou os mesmos resultados que a sua pesquisa. Esse Ailton Amélio, que a professora Carmita me indicou, é um professor também da Psicologia da USP, né? Ele é do Instituto de Psicologia da USP. Ele fez uma pesquisa com universitárias, de 4 ou 5 universidades dos grandes centros. E teria descoberto que é isso que essas pesquisas mais contemporâneas mostram, do fim do compromisso, etc., não era bem assim, que as mulheres ainda buscavam. Ele me disse, 41% das mulheres transavam com paixão na minha pesquisa, ou estavam apaixonadas. Eu queria que você comparasse as duas pesquisas, que eu não li a segunda dele, eu queria. Tá certo. Não, quando eu digo dessa falta de compromisso, dessa busca alucinada por sexo, são geralmente mesmo jovens menores, com menor idade, né? Um pessoalzinho na faixa dos 15, 16, 17, 18, até 20 anos, vamos dizer assim. Agora, uma jovem universitária, ela já está num outro patamar de maturidade, ela já viveu essa fase, ela já está entrando mesmo numa fase de relacionamento onde ela busca, sim, compromisso. E a minha própria pesquisa, coincidentemente, mostra, quando eu pergunto quais são os elementos que importam para o seu relacionamento sexual, eu tenho que 40% das mulheres responderam que o compromisso é fundamental e 28% dos homens consideram o compromisso fundamental. E esse número não é só de jovens. Quando a gente faz uma pesquisa, é muito importante saber também a faixa etária a qual você está investigando, né? Porque senão você acha um número, mas a idade sei lá, 20 anos, e depois, se você for comparar com pessoas de 80 ou 60, os números são completamente diferentes. Mas, a grosso modo, na população de 18 a 80 anos, que respondeu a minha pesquisa, 40% das mulheres valorizam o compromisso como um elemento de prazer para o sexo, e 28% dos homens também o valorizam. Entre os jovens adolescentes, essa ideia de compromisso está longe ainda de uma preocupação que eles venham a ter nessa fase de iniciação e de descoberta do sexo, né? É uma fase onde o que eles menos estão preocupados é em se comprometer. Agora, entrou na universidade, começou a amadurecer, surge esse padrão mais amadurecido, e que eu, até nesse livro, se você observar, tem um gráfico mostrando o que importa para o homem e para a mulher brasileiro em termos de o que valoriza, o que melhora o desempenho sexual, e lá está o compromisso.